Na Era do Espírito. Olá, amigo ouvinte da Rádio Guarujá AM 1420. Me chamo Marcelo Constantino e estou aqui para apresentar o programa Na Era do Espírito, que é produzido pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. E trouxemos hoje para reflexão sobre o tempo. Já que iniciamos um novo ano, não é? É um novo tempo, um novo momento, não é? Embora a gente entenda que cada um tem uma percepção diferente desse tempo, que para cada um, a qualquer momento, é momento de acontecer alguma coisa, ou de fazer acontecer alguma coisa, ou de um despertar, ou de uma conquista, de uma vitória, de uma aprovação no vestibular, ou a conquista já de uma faculdade, né, de um curso técnico, de um bem material, enfim. Essas conquistas que a qualquer momento elas podem acontecer na nossa vida a partir do momento em que entendemos que deveríamos investir em nós mesmos. Então, para a reflexão de hoje, o nosso texto é intitulado O Tempo, a Eternidade e o Olhar do Espírito, que está baseado no livro Confissões de Santo Agostinho e também no Evangelho segundo o Espiritismo. E Santo Agostinho começa o texto assim: Não afirmo, ó Pai, apenas pergunto. Essa frase, impregnada de humildade e busca sincera, poderia muito bem ser a prece silenciosa de todo o espírito em marcha. Nela não há rebeldia, mas sede de compreensão. Não há presunção, mas reconhecimento da própria limitação diante do mistério divino. É o espírito que interroga, que pensa, que tenta compreender o tempo, a vida e a eternidade, sem romper com a confiança em Deus. E desde a infância, aprendemos que o tempo se divide em 3 partes: passado, presente e futuro. Assim ensinamos para as nossas crianças, organizamos nossos calendários, registramos histórias, planejamos a vida. Contudo, quando refletimos com maior profundidade, surge a inquietação. Existirá realmente o passado, se ele já não é? Existe o futuro, se ainda não é? Ou tudo se resume a um eterno presente? Enfim, essa reflexão que atravessa a filosofia e a teologia encontra no Evangelho segundo o Espiritismo um campo fértil para ser compreendida à luz da imortalidade da alma e da lei do progresso. No capítulo 6, o Cristo Consolador, do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus afirma que viria um tempo em que tudo seria restabelecido, em que a verdade seria compreendida e os homens se lembrariam de seus ensinamentos. Essa promessa, vista sob a ótica espírita, revela que o tempo, para o espírito, não se limita à cronologia terrena. Há uma continuidade da vida, uma permanência do ser que transcende os marcos do relógio humano. Quando perguntamos onde estão o passado e o futuro, tocamos num ponto essencial da doutrina espírita. A consciência do espírito é o verdadeiro arquivo do tempo. O passado não se perdeu, ele vive em nós, gravados nas nossas experiências, nas tendências, nos aprendizados, nas dores e também nas conquistas. Da mesma forma, o futuro não surge do nada. Ele é construído, instante a instante, pelas escolhas feitas no presente. O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, intitulado Bem-aventurados os aflitos, ensina que as dores atuais muitas vezes têm causas anteriores, que podem estar nesta ou em outras existências. Isso nos mostra que o passado existe, sim, não como algo morto, mas como algo ativo, influente, educativo. Se ele não existisse, não haveria explicação para a justiça divina que rege as provas e expiações. Não se trata de punição, mas de aprendizado contínuo. Da mesma forma, o futuro também existe, não como fatalismo, mas como potencial. Jesus nos convida a olhar adiante com esperança, a semear hoje para colher amanhã. No capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, somos chamados a refletir sobre os valores que escolhemos cultivar.
Essa escolha projeta consequências inevitáveis, desenhando o futuro espiritual de cada um. Mas e a pergunta fica: mas onde está então o tempo? O texto que nos inspira pergunta se o tempo não viria de algum retiro oculto, de futuro se faz presente e entra em outro esconderijo quando o de presente se faz passado. Essa imagem é profundamente espiritual. Para o espírito imortal, o tempo não desaparece, ele se transforma em consciência. O passado é memória viva. E o futuro? O futuro é expectativa moral. E o presente é o único ponto de ação real, o hoje, o agora. O Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos, nos lembra que o verdadeiro homem de bem é aquele que examina sua consciência, que interroga a si mesmo sobre o bem e o mal praticados. Esse exercício acontece sempre no presente, mas envolve o passado, ao reconhecer erros, e o futuro ao assumir compromissos de renovação. Assim, o presente torna-se o elo sagrado entre aquilo que fomos e aquilo que seremos. É no agora que o espírito age, repara, constrói e evolui. Não podemos modificar o que já passou, mas podemos ressignificá-lo pela compreensão. Não podemos controlar o amanhã, mas podemos orientá-lo pelo bem que fazemos hoje. Quando o texto afirma que os adivinhos não poderiam ser o futuro se ele ainda não existisse, somos convidados a refletir sobre a percepção espiritual do tempo. Para os espíritos mais elevados, o tempo é percebido de forma diferente. Não porque o futuro esteja rigidamente determinado, mas porque as leis divinas permitem antever tendências, consequências naturais dos atos humanos. Não se trata de adivinhação mística, mas de leitura moral da vida. O Espiritismo nos ensina que Deus não criou o tempo para aprisionar o espírito, mas para educá-lo. Cada existência é uma lição, cada encarnação é uma página, e a eternidade é o livro aberto da evolução. Nesse sentido, passado, presente e futuro coexistem na alma como experiências, escolhas e aspirações. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Há muitas moradas na casa de meu Pai, aprendemos que a vida não se restringe à Terra. Isso amplia ainda mais nossa compreensão do tempo. A morte não é o fim do presente, mas a continuidade da consciência em outro plano. O espírito leva consigo o passado vivido, encontra-se num presente espiritual e prepara novos futuros, conforme seu grau de adiantamento. E isso é bem importante compreender. Por isso, ao dizer, meu Deus, assiste-me e dirige-me, o espírito reconhece que, embora pense e questione, precisa da orientação divina. Pensar o tempo é também pensar a responsabilidade. Se o passado existe em nós, somos responsáveis por curá-lo. Se o futuro nos aguarda, somos responsáveis por prepará-lo. Se o presente é o único instante real, somos responsáveis por santificá-lo pelo bem. O Cristo, modelo e guia da humanidade, viveu plenamente essa consciência. Ele não negou o passado, não temeu o futuro, nem se perdeu em especulações inúteis. Viveu o presente com amor, com entrega, com fidelidade à vontade do Pai. Por isso, suas palavras atravessam os séculos e permanecem vivas, atuais, eternas. Concluímos assim, que existem sim fatos pretéritos e futuros, não como ilusões, mas como dimensões reais da experiência espiritual. Contudo, o único tempo que nos pertence verdadeiramente é o agora. É nele que o espírito cresce, se redime e se aproxima de Deus. Que possamos, à luz do Evangelho segundo o Espiritismo, aprender a reconciliar-nos com o passado, agir com consciência no presente e esperar com confiança no futuro, certos de que o tempo, nas mãos de Deus, é sempre instrumento de amor, justiça e misericórdia. Ao lermos, então, à luz do Evangelho segundo o Espiritismo, aprender a reconciliarmos com o passado, estamos dizendo também que é com o Evangelho segundo nosso querido e mestre Jesus Cristo. Muito obrigado e até um próximo programa. Na Era do Espírito.